A relação comercial entre o Brasil e o Paraguai continua crescendo de forma acelerada em 2026 e os números apresentados neste primeiro quadrimestre mostram que os dois países estão entrando em uma nova fase econômica, uma nova fase industrial e estratégica dentro da América do Sul. O comércio bilateral entre Paraguai e Brasil cresceu cerca de 10% apenas nos primeiros meses do ano, reforçando o movimento que já vinha chamando a atenção de investidores, de empresários e de indústrias que começam a enxergar o Paraguai não apenas como um parceiro agrícola, mas também como uma plataforma industrial e logística extremamente estratégica para o Mercosul. E o mais interessante é que esse crescimento não está acontecendo apenas nos setores tradicionais. Durante muitos anos, quando se falava na relação comercial entre Paraguai e Brasil, os principais produtos eram quase sempre soja, milho, autopartes e produtos têxteis. Mas agora o cenário começa a mudar rapidamente. Um dos setores que mais chamou a atenção neste início de 2026 foi o leite em pó, que registrou um crescimento impressionante de aproximadamente 150% nas exportações para o mercado brasileiro. Isso mostra que o Paraguai começa a ocupar novos espaços em segmentos onde antes tinha participação muito menor. Outro detalhe importante é o crescimento da exportação de agroquímicos produzidos no próprio Paraguai. Isso é extremamente relevante porque durante muitos anos o país dependia fortemente de produtos importados do Brasil. Agora, parte dessa produção começa a ser realizada localmente, mostrando uma evolução importante da indústria nacional paraguaia. Além disso, o Paraguai também começa a avançar na fabricação de fertilizantes orgânicos e produtos voltados para mercados mais exigentes, principalmente ligados ao agronegócio sustentável e às exportações premium. Mas um dos pontos mais fortes desse crescimento continua sendo a maquila. A maquila no Paraguai segue crescendo em ritmo acelerado em 2026. Segundo os dados apresentados, o setor teve aproximadamente 28% de crescimento apenas nesta primeira parte do ano. E o mais interessante é que novos segmentos industriais começam a aparecer dentro do regime maquila. Antes, os grandes destaques eram autopartes e confecções. Agora começam a surgir produtos farmacêuticos, componentes eletrônicos e até novas indústrias tecnológicas utilizando o Paraguai como base produtiva para exportação ao Brasil. E isso acontece por vários fatores que tornam o país extremamente competitivo. Energia barata, impostos reduzidos, localização estratégica, mão de obra competitiva e facilidade logística para acessar os mercados do Mercosul. Muitas empresas perceberam que produzir no Paraguai pode representar uma redução extremamente significativa nos custos operacionais. E isso vem atraindo investimentos industriais cada vez maiores. Outro tema que também ganhou destaque foi o chamado Investor Pass, que vem sendo apresentado como uma nova possibilidade para investidores brasileiros ampliarem sua presença no Paraguai. A ideia é justamente facilitar a aproximação de investidores brasileiros com o mercado financeiro e produtivo paraguaio. Isso inclui investimentos imobiliários, industriais e até futuras oportunidades ligadas ao mercado de capitais. Inclusive, um ponto que chamou bastante a atenção foi a possibilidade de produtos paraguaios serem negociados futuramente através da Bolsa de Valores de São Paulo. Isso poderia abrir uma nova etapa para a economia do Paraguai, trazendo maior visibilidade internacional para empresas e produtos paraguaios. Outro fator que também influencia diretamente essa relação comercial é o dólar. Nos últimos meses, o Paraguai registrou queda no valor do dólar, mas no Brasil essa queda foi ainda mais forte. E isso acabou aumentando a competitividade comercial do Paraguai nas regiões de fronteira. Cidades como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero e Salto del Guairá continuam registrando grande movimentação de brasileiros realizando compras, movimentando hotéis, movimentando restaurantes e shoppings e o comércio local.
Segundo economistas analisados durante essa apresentação, o dólar deve voltar a se estabilizar entre 6.200 e 6.300 guaranis após o período de maior entrada de dólares das exportações agrícolas. Isso acontece porque entre abril e maio normalmente ocorre a liquidação da safra agrícola, aumentando temporariamente a entrada de moeda estrangeira no país. Além disso, o sistema financeiro paraguaio também vem passando por mudanças importantes. Os créditos em guaranis continuam crescendo e muitos bancos estão aumentando a necessidade de liquidez em moeda local, o que também influencia diretamente o comportamento do câmbio. Mas talvez um dos pontos mais estratégicos dessa transformação econômica esteja na abertura de novos mercados internacionais. O Paraguai começa a ampliar sua presença em países como Índia, Bangladesh, Tailândia, Canadá, Israel, Reino Unido, Países Baixos, e isso pode mudar completamente o posicionamento econômico do país nos próximos anos. A Índia, por exemplo, foi destacada como um mercado gigantesco para exportações paraguaias. Hoje é o país mais populoso do mundo e possui demanda crescente por alimentos, proteína animal, soja, derivados agrícolas e produtos industriais. Bangladesh e Tailândia também começam a surgir como destinos estratégicos para exportações paraguaias, especialmente no setor agroindustrial. Ao mesmo tempo, o Paraguai continua avançando na digitalização do comércio exterior. O Mercosul já possui sistemas digitais para certificados de origem entre Paraguai e Brasil, Argentina, Uruguai e Bolívia. Além disso, o país também está implementando sistemas fitossanitários digitais e avançando no chamado papel zero, reduzindo burocracia e agilizando exportações. Na prática, isso significa menos custos, menos lentidão e mais competitividade internacional. E tudo isso mostra que a relação econômica entre Brasil e Paraguai está entrando em uma nova fase, uma fase em que o Paraguai deixa de ser visto apenas como fornecedor agrícola e começa a ganhar espaço como centro industrial, logístico, tecnológico e exportador dentro da América do Sul. Enquanto muita gente ainda olha para o Paraguai com uma visão antiga, empresas, investidores e industriais já estão se posicionando para aproveitar esse novo momento econômico do país. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Paraguai pode se transformar numa das economias mais estratégicas da América do Sul nos próximos anos? Comenta aqui embaixo nos comentários e o que você acha. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Paraguai, sobre investimentos, sobre economias e sobre oportunidades, aproveita e se inscreva aqui no nosso canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos.